Bom, nós temos aqui 4 meninas, tá bom. Ontem era aula de verdade e tinha 4 também. Acho que vocês mesmas, né? Falta a Ingrid. Ela deve chegar já já do serviço e aí ela vem. Então, deixa só eu colocar na tela o que eu quero colocar, né? A gente vai. Nós vamos ter, então. Eu fiz algumas questões discursivas. Por quê? Eu estava conversando aí uns minutos, uns 10 minutinhos com as meninas, só a Eliane, que entrou agora, eu estava conversando com as meninas sobre o conteúdo de vocês. Eles fizeram muito em cima, né, esse edital, para que vocês contemplem o edital todo. É assim, impossível, impossível contemplar o edital inteiro. E eu tenho 2 aulas, né, de específicos, então fica muito complicado contemplar 10% do edital. Mas, como eu estava falando para as meninas, eu vou tentar, não só com aulas assim, essas que a gente vem, que trabalha com vocês, para que vocês possam ter um pouco de. Chega lá e não, né? Nossa, nunca vi isso, nunca ouvi falar nisso. Pelo menos vocês vão poder ter um pouco de base. Isso é garantido. E o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês, igual eu mandei o da Vilaronga, mandei um artigo para vocês, né, saberem do que trata essa autora. Ela tem um outro também, eu acho que até amanhã eu devo terminar de fazer um resumo rápido, e aí no sábado a gente tem aula das 9 às 16, e aí no sábado eu passo a Vilaronga, passo a Mantuan, e de 6 a 9 anos, e vou tentar alguma outra coisa que eu não vi ainda, preciso dar uma olhada, tá? Porque ontem a gente praticamente terminou o Zabala e o Gropa, então fica faltando, de autor, fica faltando esses. O resto é tudo lei, tudo legislação, tudo coisas que a gente precisa trabalhar, sabe como? Com questão, com simulado. O simulado é a melhor forma, errando, sabe? Errando o simulado, e aí fazendo resuminho daquela questão certa, é a melhor forma de vocês conseguirem passar no concurso. E a melhor forma de vocês conseguirem entender, né, algumas coisas. Porque, assim, se a gente ficar falando, nem vamos ter tempo. Né, só tive 2 aulas, porque o edital mal saiu, o concurso está aí, a prova está aí. Então, eu vou tentar fazer tudo que der para fazer, tudo que der para dar para vocês lerem, estudarem, eu vou tentar fazer, tá? E hoje eu preparei algumas questões. Como eu estava falando para as meninas, né? Ainda agora, hoje eu estou muito cansada, muito cansada. Então, provável que eu não consiga. Eu vou fazer essas questões, porque eu achei elas bem pertinentes. Elas têm a resposta comentada, que eu acho excelente, e a gente faz as questões e eu preparo mais questões como essas para sábado também. E aí a gente consegue contemplar uma boa parte do edital. A semana que vem, quando que é a prova de vocês mesmo? Acho que é dia 9 de outubro. Você está brincando que é 9 de outubro? Acho que sim. Sério, menina? É isso mesmo, dia 9. Uhum. Nossa, como tá Infelizmente. perto. Como tá perto. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. A gente tem, assim, 15 dias para, depois da aula de sábado, que a aula de sábado é... Deixa eu ver aqui na minha agenda, peraí. A aula de sábado é 24. Aí tem a semana que vem inteira, e eu tenho aula no dia 1º, não tenho aula no domingo. A gente tem aí 3 semanas, é isso? 3 semanas. Então, 3 semanas que eu vou tentar
contemplar o máximo que der com o material para vocês e tento também trazer algumas aulinhas aí para vocês não ficarem desamparadas nessas 3 semanas. Tá bom? Vamos tentar assim? Isso. Vamos. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, e depois vocês, eu baixo a tela para poder falar com vocês. Estão enxergando bem? Sim. Então, vamos lá. Em relação à educação escolar, não raramente associa-se inclusão aos portadores de deficiência apenas. Isso é por isso que eles colocaram o livro do Júlio Groppa, porque o Júlio Groppa ele fala de inclusão, mas ele não fala de uma inclusão apenas para os portadores de deficiência física. Eles falam de um modo geral, tá? Entretanto, quadros quase sempre ficam fora dessa categoria e não deveriam ficar portadores de altas habilidades, os que apresentam dificuldades de aprendizagem, sem serem portadores de deficiência, e muito menos outros grupos, como é o caso dos negros, ciganos, anões, índios. Júlio Groppa fala isso, e até mesmo Zabala fala disso. O convívio com as diferenças potencializa as aprendizagens. A partir dessa perspectiva, o sentido da busca de uma educação inclusiva fundamenta-se em que tipo de escola, gente? Agora vocês leiam aí, escolham. Tem que ser uma bonita, que abrace. Eu vou de letra D. Eu também vou de letra D. D de dado. Bom. Gozado que essa questão ela foi colocada como dificílima, né? Mas assim, não tem outra questão aqui que realmente ampare isso que está pedindo ali, né? Por exemplo, vamos lá, o convívio com as diferenças potencializa as aprendizagens, né? A pessoa amadurece, reconhece algumas coisas, acaba entendendo algumas coisas, melhora como ser humano. A partir dessa perspectiva, o sentido de busca de uma educação inclusiva fundamenta-se em que tipo de escola, né? Aí vem aberta à comunidade que possua crianças e jovens comprometidos cognitivamente para garantir que os direitos dessas minorias excluídas sejam exercidos. Estranha essa questão, né? Essa A. Não abraça, ela é esquisita. A B de bola, de educação especial com recursos diferenciados e que possa atender apenas. Essa palavra apenas, já falei para vocês, coloca como palavra-chave negativa, né? Ela não é uma palavra positiva. A C de cebola, que tenha turmas diferenciadas, nas quais os alunos com necessidades educativas especiais, que já é uma nomenclatura ultrapassada, tá? Mas que muitas vezes, se eles pegam na lei e retratam a lei na questão, ela vem como NEE, não tem jeito. Porque a lei ela não muda, o que muda são as essências. Não é que não muda a nomenclatura, porque eles não vão ficar fazendo, né, um monte, assim, eles esperam sempre uns anos para poder mudar totalmente essa linguagem. Possa compor classes específicas. Não.
que tenha turmas diferenciadas nas quais os alunos com NE possam compor classes específicas para eles. Mas aí é exclusão, né? Está excluindo do mesmo jeito. Aí vem a D, ressignificada em suas funções sociais e políticas, em suas práticas pedagógicas para garantir a aprendizagem e a participação de qualquer estudante. Muito includente, né? Tá bem bonita, abraça. E aí, que discrimine as diferenças e as categorize a fim de poder atender às necessidades de cada criança ou jovem de maneira eficiente. Então, essa E que discrimine as diferenças e as categorize, a fim de poder atender cada criança ou jovem de maneira eficiente. Vocês não ficaram nem um pouquinho em dúvida nessa? Nem um pouquinho? Eu, na verdade, já fui assim, como você disse, que eu acho o máximo. Aqui me abraçou e aí eu Se vi a outra no. abraçou. Tá certo. Tá certo. Eu errei, claro, mas foi essa que eu achei que. técnica de abraçar, nossa, puxa, essa tá muito bonita. Ela funciona 80% das vezes, né? Assim, a chance de você acertar é enorme. Às vezes acontece de errar, abracei uma errada. Acontece, né? Não tem jeito. Mas beleza, por que a A está incorreta? A política de educação inclusiva, ela propõe uma educação de qualidade para todos e não se limita a garantir apenas para crianças e jovens cognitivamente comprometidos. A lei, ela é muito clara, né? Aí a alternativa B, eles colocam aí uma resposta bem grandinha, né? A B é de educação especial com recursos diferenciados e que possa atender apenas os estudantes que necessitem de ações educativas. Eu gostei dessa resposta da B. Por que ela está incorreta? Isso é um excelente resumo para vocês. Hoje eu estava lendo, né, sobre a João Tien. Está incorreta, pois o princípio de educação inclusiva fundamenta-se numa escola que oferece um ambiente adequado para o desenvolvimento das potencialidades de todos os educandos, com replanejamentos e reestruturações da dinâmica escolar, salvaguardando a Declaração Mundial de Educação para Todos, que foi tão bem discutida e se propôs uma educação inclusiva fundamentada na escola em Jomtien. Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas, a melhoria da qualidade de vida e do conhecimento e a participação do cidadão na transformação cultural de sua comunidade. E atender apenas aos que necessitam de recursos diferenciados numa escola especial é estagnar, eu adoro essa palavra, é estagnar a matriz da política pública de inclusão. Gente, que resumo legal esse. Tentem ler, tentem entender. Se vocês não entenderem alguma coisa, muda a palavra, pega no dicionário, sabe? Tenta, assim, abraçar todas elas, porque todas elas estão corretas, explicando por que a outra está errada, por que a alternativa está errada. Então, é um baita resumão. É um resumo necessário para que seja contemplado o edital de vocês em tão pouco tempo. E assim, vocês vão sair na frente, porque eu quero que vocês saiam na frente. Entendeu? Fazer um cursinho já é algo muito bom. Que vocês não vão chegar lá e ficar, nossa, o que é isso, né? De jeito nenhum. Muita coisa vocês vão ler e vão falar, nossa, isso no cursinho eu aprendi. Em matemática, não sei se vocês vão ter, português, legislação e outras coisas mais, tá? Aí vem a alternativa C, trazendo a resolução, que diz aí, apesar da resolução número 2. Estou muito cansada hoje. Eu acordei 5 horas da manhã. Vamos lá. Apesar da resolução número 2 de 2001, destacar que haverá, quando necessário, em caráter extraordinário, escolas especiais para alunos com múltiplas deficiências, com dificuldades de sinalização e comunicação, e que venham causar riscos a si e ao outro, não se discute a composição de turmas específicas para esse público. Inclusive, no enunciado da questão, nem fala, né, que tenha, tá aqui, que tenha turmas diferenciadas nas quais os alunos
com NE possam compor classes específicas para eles. Isso pode acontecer? Pode, mas nem é clara essa questão no que tange aqui a resposta, falando de escolas especiais para alunos com múltiplas deficiências, com dificuldades de sinalização e comunicação. Então, ela é bem, né? E a D, que é a correta que vocês acertaram, graças a Deus, é a ato inclusivo. Sugere criar condições que respeitem as singularidades, que é isso. Isso é incluir. É alcançar meios para uma aprendizagem que valorize a construção mental do aprendiz. E enfrentando o grande desafio de construir práticas. Ai, deixa eu beber uma água. Ai, meu Deus, vamos lá. Mudanças qualitativas nas práticas, causando assim a transformação dos atos da condição micro em favor do crescimento potencial humano. Exige mudança de paradigma, reconhecendo todos os aprendizes como protagonistas e não espectadores. Nossa, não só a D abraçou, ficou bonita, como a própria explicação está maravilhosa, né? É isso. E não é difícil. Vê que vocês acertaram de cara, não foi difícil entender qual é o papel da escola. A gente sabe qual é o papel da escola. O que não pode é se enganar com uma palavra ou outra. Por isso que separar as palavras-chave é imprescindível. E aí a alternativa E, não basta discriminar diferenças, é preciso compreender que a mudança depende principalmente da transformação da mentalidade do sujeito, exatamente. Apesar das mudanças curriculares e a disponibilização de recursos e serviços serem muito importantes, sem um processo de dentro que implica reflexão individual. Irá esbarrar nos obstáculos, colaborando assim para uma educação inserida e não inclusiva. Muito interessante essa resposta. E é isso, gente. Precisa prestar bem atenção. E assim, prestando atenção, abraçou, manda bala. Pode acontecer de dar uma erradinha? Pode acontecer, mas a gente espera que não, né? Vamos lá, a próxima. Alguma dúvida ficou, meninas? Né? Não. Não, né? Tudo bem. Então, vamos lá. O papel da educação especial na perspectiva inclusiva é muito importante e não pode ser negado dentro dos limites de suas atribuições, sem que sejam extrapolados os espaços de atuação específica. Essas atribuições complementam e apoiam o processo de escolarização. Aí vamos lá, leiam as questões. Pode falar já, professora? Letra D, pô? Pode falar. Letra B. B de bola? Isso. Que vocês colocaram aí? Quem falou B? Todo mundo? B de bola? Não, D de dado. Ah, D de dado? Eu não consegui ainda achar uma definição, não. Eu tô confusa. Não tem problema. Mas Nenhuma aqui me você pode abraçou, errar não. numa boa. Fica tranquila. A confusão aqui, ela é muito positiva. Eu fui de D, B de bola, Flávia. De alunos com deficiência regularmente matriculados nas escolas comuns. O que são escolas comuns, Flávia? Escolas comuns, escolas públicas.
A Kézia vai de D de dado. Porque, Flávia, e a escola particular, ela não é uma escola comum? Sim. Ah, Eu li de novo e eu acho que é a D também. D de dado? Porque se tá falando na perspectiva, eu acho e penso que casa aí, não sei, posso estar enganada. Essas meninas aqui não conseguem entrar todo dia, é isso. Vamos lá, então, vamos lá, vamos para a resposta, vamos para o abraço. Vocês falaram D de dado, né? Opa, deixa eu diminuir aqui. Tem bastante E o resumo Piato bom. acertou, hein? Porque a dele ainda não tá aparecendo nem aí. Não, aqui. Tá tudo certo aí, né? Aqui tá aparecendo a incorreta, a B incorreta e a C incorreta. Isso, mas Então aí temos tem uma grande outro, chance muita de ter coisa. acertado. Eu fiz outro slide. Então temos uma grande chance de ter acertado de repente. Acertou, já vi que acertou. Eu já sabia. Jura? É. Ela, esse, hein? Tá vendo? Isso é muito legal. Ai, meu olho. Ô, Pro, meu Deus do céu, precisava descansar um pouquinho, Pro. Hoje eu tô abusando. Hoje eu tô abusando, mas eu vou até o fim. Mas Deus vai te honrar, viu? Dessa bondade sua aí com a gente. Não, para aí, vamos lá. Deus vai te honrar, viu? Vamos lá. A alternativa A é incorreta. Por que ela está incorreta? Pois a política de educação inclusiva propõe uma educação de qualidade para todos e não se limita a garantir apenas para crianças e jovens cognitivamente comprometidos os seus direitos educacionais. Quer dizer, ficou muito claro que não tem nada especial para ninguém. Ou seja, tudo é bom para todos. Certo? Não tem melhor ou pior, ou isso ou aquilo. Não. Todos têm direitos. Tá? Então, se ele tem uma deficiência assim, ele tem os direitos dele. Se ele tem uma deficiência assada, ele tem os direitos dele. Todos têm direitos. Né? Há um especialista, alguém ali do lado para ajudar. Então, não tem essa de que. Peraí, que a menina acho que conseguiu entrar. É a Lilian. Entrou, fiel. Entrou. Oi, Lilian, tudo bem, querida? Então, tudo bem, linda? Chega mais. Então, assim, o que é muito claro é que a educação é para todos. Para todos. Não tem isso, melhor ou pior, ou isso ou aquilo, não. Cada um na sua necessidade, o governo tem obrigação de amparar, tá? Aí a alternativa B está incorreta, pois o princípio da educação inclusiva fundamenta-se numa escola que oferece um ambiente adequado para o desenvolvimento das potencialidades de todos os educandos, com replanejamento e reestruturação da dinâmica da escola para todos os alunos. E atender apenas à reestruturação da dinâmica da escola e atender apenas, né, essa palavra ela é negativa. E atender apenas, eu escrevi a mais aí, e atender apenas aos que necessitam de recursos diferenciados numa escola especial é estagnar a matriz da política pública de inclusão. Olha a lei, que legal que traz uma lei, garante a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, PCD, né? Estatuto da pessoa com deficiência, EPD, a Lei 13.146 de 2015, que se destina a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Olha só. Belíssimo resumo. Só vou depois, quando eu voltar lá, eu vou tirar aquela partinha que eu digitei errado. Aí a alternativa C, que também está incorreta. Apesar da resolução número 2 de 2001 destacar que haverá, quando necessário, em caráter extraordinário, escolas especiais para alunos com múltiplas deficiências, com dificuldades de sinalização,
e comunicação e que venham causar riscos a si e ao outro, não se discute a composição de turmas específicas para esse público. Deixa eu arrumar aqui, ó, que eu repliquei. Vamos lá, então, a D de dado, que vocês acertaram. Opção adequada, pois o ato inclusivo sugere criar condições que respeitem as singularidades, além de alcançar meios para uma aprendizagem que valorize a construção mental do aprendiz, enfrentando o grande desafio de construir práticas em favor da aprendizagem autêntica deste, de mudanças qualitativas nas práticas, causando assim a transformação dos atos a nível micro em favor do crescimento potencial humano. Exige mudança de paradigma, reconhecendo todos os aprendizes como protagonistas e não espectadores. A alternativa E está incorreta, pois não basta discriminar diferenças, é preciso compreender que a mudança depende principalmente da transformação da mentalidade do sujeito, apesar das mudanças curriculares, além da disponibilização de recursos e serviços serem muito importantes, sem um processo de dentro que implica reflexão individual, o que irá esbarrar nos obstáculos, colaborando assim para uma educação inserida e não inclusiva. Então, né, não é nada difícil de se compreender aí o que realmente é o papel, né? O que ajuda e o que colabora para cada um. E aí, olha só, o artigo 7º da Declaração Mundial de Educação para Todos, publicado em Jomtien, na Tailândia, em 1990, estimula a prática que se tornou comum nas políticas públicas em educação executadas no Brasil, a partir do referido ano, cuja característica é, eu não sei se vocês já leram, né, essa declaração de Jomtien, que foi em 1990, foi um boom, foi algo assim para o mundo, muito importante. Então, o Brasil estava lá, tinha representantes do Brasil e tal. Quando eles voltaram para o Brasil, muitas coisas mudaram. Eu penso, e alguns autores também, que a Declaração de Salamanca ela acaba sendo quase que substituída pela de Jomtien, na Tailândia, porque as pessoas com deficiências, elas passam a ser enxergadas como pessoas, como seres que têm direitos, deveres, como todo e qualquer cidadão. Então, é muito interessante que a gente faça muitas questões, porque isso vai cair com certeza. Porque no edital de vocês não tem autor quase, tem nem meia dúzia de autor, só tem legislação, artigos e incisos e parágrafos, isso e aquilo. Então, com certeza, essas cobranças vocês vão ter, tá? Bom, aí, vamos lá. Estimula a prática que se tornou comum nas políticas em educação executadas no Brasil a partir do referido ano, cuja característica é... Aí vocês leiam. Aí essa eu acho difícil, né? Não é muito fácil não, mas vamos lá. Bom que tem o resumo aí. Já pode falar, Pro? Já, Késia. D de dado. D de dado de novo. De novo, eu acho. Alianças entre a União, estados e municípios com o setor privado. As organizações não governamentais, grupos religiosos e comunidade local e famílias. Eu também vou de D, Pro. Assim que eu já li, eu já acreditei que fosse, porque se está falando uma educação para todos e tudo mais, então, por mais que lá, acho que é onde que a gente fala que
obrigação da União, do Estado, da família, só que se a gente está falando em questão mundial, não é? Eu não sei, sei lá, o que eu posso dizer para vocês... Eu faço umas vocês conexões meio louca aqui na cabeça que nem eu mesmo consigo me pôr no papel depois. Não, fica tranquilo. Isso aí, tudo bem. Isso entra na cabeça e fica lá guardado no HD. Quando você precisar, você vai resgatar. Veja bem, a responsabilidade da União, claro, né? Eu concordo com vocês quando vocês falam isso, mas eu penso numa resposta que ampare todas as outras. Quando eu li essa questão, eu fiquei em busca disso, né? Por exemplo, que nem a B fala. Ela, de repente, ela não está certa, só para dar como exemplo. União, estados e municípios, ok? Realizando alianças para a execução do financiamento da educação com organizações não governamentais. Aí ela já peca. Mas quando ela fala nessa execução do financiamento, ela está bem positiva. Aí vem assim, protagonismo no setor privado. O que ele quer dizer com isso? Isso que vocês precisam entender. Quem é o protagonista da história? Ele é o ator principal? Aí fala das organizações não governamentais, do setor privado e das organizações não governamentais, e de grupos religiosos no financiamento das políticas públicas em educação. Ele fala ao mesmo tempo do setor privado e fala de ONG. É isso que eu quero que vocês percebam, tá? Vocês entendam onde está o erro. Depois vem a D de dado. Alianças entre a União, estados e municípios com o setor privado, as organizações não governamentais, grupos religiosos, comunidade local e famílias. E aí a E, financiamento das políticas públicas em educação. Somente, essa palavra somente a gente sabe que ela é uma palavra-chave negativa. Põe a flechinha lá e do lado coloca tomar cuidado com essa palavra. Mas vamos lá. A gente precisa, só para a gente poder entender um pouquinho, tá? Vocês estão muito boas hoje, apesar de cansadinhas. Vocês estão boas. Yupi, a gente acertou de novo? Uhul! Mas o que eu quero que vocês entendam assim, o não governamental, eu fiquei meio assim, a hora que eu vi. Só que eu falei assim, bom, mas eu acho que é o que está mais completo. Não, com certeza. Sabe por quê, Eliane? A não governamental, o não governamental é um setor de extrema importância para o país. Então, se não tiver o não governamental, não existe nada. Nada, tá? É muito importante. Por quê? Porque é necessário, enquanto o governo, né, deveria supostamente cuidar da nossa educação, de um modo geral, tanto no público quanto no privado, os não governamentais cuidam de outras coisas. Então, aqui, por exemplo, eu acho que é o Criança Esperança, né? Que ampara bastante os projetos do nosso país, não é? Eu trabalhei num projeto, alfabetização solidária, eu fui para o Maranhão participar do projeto de erradicação do analfabetismo. Então, é muito importante, senão, como que ele vai fazer? Como que o governo faz? Então, tem a parte não governamental. Na época que eu trabalhei, era a Ruth Cardoso que comandava a gente, a mulher do Fernando Henrique Cardoso, era dela o projeto, e a gente trabalhava para ela. Então, ela fazia parte disso, e era um trabalho maravilhoso. E, infelizmente, depois que entrou um outro presidente, logo depois do Fernando Henrique, ele acabou com o projeto, assim como acabou com outros projetos também. Os presidentes, eles acabam com o Brasil, né? Todos eles, sem exceção. Eu estou com ódio de todos eles. É duas. E a outra que está defendendo, não é política, entrando em política, mas eu achei muito engraçado, defendendo a cervejinha, imposto único para garantir a cervejinha. Jesus, toma conta. Bafa o caso. Abafa o caso. Bom, vamos lá. Então, por que a 1 está incorreta? Está incorreto. O documento ele sugere o fortalecimento das alianças em todos os níveis, reconhecendo o papel de todos que trabalham em favor da educação, bem como dos órgãos educacionais.
Aí a B está incorreta também. Para esse princípio, não se fazem restrições com o setor privado. As alianças efetivas contribuem significativamente para o planejamento, implementação, administração e avaliação dos programas de educação básica. A C está incorreta porque não se pretende direcionar os holofotes para o setor privado. Claro que não, né? E as organizações não governamentais, mas a articulação. Essa é uma palavra muito positiva. Anotem, risquem, articulação. Articular, tudo que se articula em educação é maravilhoso. Entre os setores sociais em favor de uma educação de qualidade para todos. Lindo. E a D, que abraça, né? O fortalecimento das alianças promove a união, reconhecendo o papel educacional de todos os envolvidos, famílias, setor educacional, grupos religiosos, organizações não governamentais, que será a parte fundamental para a renovação da educação da qualidade para todos. De qualidade para todos. Quer dizer, eles colocam um grupo religioso e aí é que as pessoas se confundem muito. O que tem a ver grupos religiosos com o que a gente está falando, com a educação? Tudo a ver. Os grupos religiosos, eles ainda comandam o show, por incrível que pareça. Antigamente, muito antigamente, eles mandavam em absolutamente tudo, e principalmente na educação. Hoje eles comandam. Haja visto que o nosso presidente estava com uma Malafaia do lado dele no enterro da rainha, né? Então, é assim. As igrejas, elas têm um poder político inenarrável. Principalmente quando você vem com uma verbalização, né, da família. Então é isso, a gente não pode esquecer essa questão que é importante aqui dos grupos religiosos. Os grupos religiosos, eles comandam o show ainda, por incrível que pareça. E as famílias também, eles comandam as famílias também, de um modo geral. Aí a alternativa E está incorreta por quê? A proposta do fortalecimento das alianças e as autoridades responsáveis pela educação aos níveis nacional, estadual e municipal têm a obrigação prioritária de proporcionar educação básica a todos. Veja que essa palavra prioritária, ela não é uma palavra positiva na educação, mas neste contexto, quando ela fala obrigação prioritária de proporcionar educação básica para todos, aí ela é muito positiva. Tá? E é compromisso político de todos. Você sabe que eu gostei dessa aí? Se não tivesse aquela palavra lá, né? Ela não estaria errada, não. Eu gostei dela. Se não tivesse essa palavra aqui. Financiamento das políticas públicas de educação somente a cargo da União. Se não tivesse essa palavra somente, mas legal, né? Deu para entender. Eu acho que vocês entenderam bem, estão bem assim. Estão com um entendimento bem bom no que tange a questão da educação especial, de um modo geral, qual o papel e tudo mais, isso é bem bacana. Eu quero muito que vocês façam valer a pena tudo isso, entendeu? Que a gente está fazendo, vindo aqui às 7h30 para poder estudar. De chegar no dia da prova e falar, olha, valeu a pena. Isso que vale a pena. É isso que vale a pena para o professor, não é não? Vamos lá. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos. Essa daqui, eu acho que é só para dizer se ela é correta ou incorreta. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção, da exclusão dentro e fora da escola. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Veja que isso é importante que vocês entendam também, a questão da educação especial e da educação inclusiva, que o Júlio Groppa coloca muito, ele fala da educação inclusiva, e o Zabala também.
são coisas diferentes. Quando a gente fala em inclusão, a gente fala em inclusão do anão, do índio, né, do gordo, do magro, sei lá, de tudo assim. A gente fala de inclusão de um modo geral e de preconceito de um modo geral. E quando a gente fala em educação especial, aí sim, né, a educação especial é para as pessoas com deficiência. Vocês conseguem entender isso, né? E aí vamos lá. Com relação à educação inclusiva, abordada no texto acima, julgue o item a seguir. O acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com alguma deficiência nas escolas regulares fazem parte dos objetivos da educação inclusiva, com a finalidade de atender as pessoas com deficiência. Pensem na diferença da educação especial inclusiva, educação inclusiva, e pensem, tá correto esse item? É só isso para responder, se está correto ou não. Para mim tá correta. A Eliane está correta? Certeza, Eliane? Tá bonita? Te abraçou? Eu vou voltar ali. Mas eu acho que sim. E aí, Késia? Eu acho Eita. que para mim está incorreta. Incorreta, Flavinha? Me É. conta por quê. Explica pra gente por que ela está incorreta. É Ela não porque, te abraçou. então, porque se a gente for pensar na educação especial, né? Quem são as pessoas da educação especial? O aprendizado dos alunos com alguma deficiência nas escolas regulares. Aí fala assim, os objetivos da educação inclusiva com a finalidade de atender as pessoas com deficiência. Então, essas pessoas são da educação especial. E a perspectiva da educação inclusiva é atender todas as pessoas, né? Igual você falou, o gordo, magro, né? Então, mas ele não Tá está separando? excluindo essas. Você sentiu que ele exclui as É. pessoas? Uhum, Vamos lá. O acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com alguma deficiência. Eles vão para as escolas regulares, normal, uhum. fazem parte dos objetivos da educação inclusiva, com a finalidade de atender as pessoas com deficiência. Eu ainda acho que ela que está correta. Porque, por mais que tenha a perspectiva inclusiva, está falando de atender esses alunos com necessidades, em casos especiais, em escola regular, né? Mas aí também pode ser tanto na privada quanto na... Não, amor, quando ele fala escolas regulares, Ah, tá, é são verdade. as escolas. Quando É, ele fala escola pública e escola privada, aí é escola pública e privada. Não sim, se esqueçam disso. é. Por exemplo, que nem a Flavinha perguntou, não sei o que da escola comum. O que é escola comum? É escola pública? Não. Escola comum são todas. Né? Eles colocam isso para confundir. Tem uma que Sabe? cada uns nó na cabeça, né? Para confundir. Pensem nisso, nós só temos dois tipos de escola: pública e privada. Sim. Tá? Falou escola regular, é pública e privada. Falou escola comum, é pública e privada. Tá? Uhum.
Tá bom. Alguém querendo Obrigada, entrar? Pro. E aí, Flavinha, continua Dos gatos. achando que está incorreta? Eu Hã? acho que está correta, Pro. Eu estava com dúvida nessas escolas regulares aí, que eu estava em dúvida entre escola Não tenha privada, mais dúvidas sobre escola isso, comum, tá? escolas Isso. regulares. É para confundir mesmo, é para você achar que diferencia, e não pode diferenciar. A escola pública e a escola particular, qual que é a diferença? Ah, porque lá eles não pagam melhor os professores, isso é uma crença, não paga. Escola particular não paga mais do que Estado e Prefeitura. Tá? Um pedagogo formado ganha R$ 1.200 o dia inteiro numa escola particular. Claro que não são todas. Tem uma meia dúzia aí que paga até 10 mil o dia inteiro para o professor ficar. Paga mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a escola pública da particular, qual que é a diferença? O professor dificilmente ele falta, não tem assim aqueles percalços e aquelas deficiências que tem a escola pública, no sentido de material, de compromisso, disso, daquilo. É isso, porque o currículo é o mesmo, não pode mudar. De jeito nenhum. Ah, mas a escola pública do meu filho tem judô, tem balé, tem isso, tem aquilo, mas você tem que pagar. Nada é de graça. Tudo tá ali. Ah, você quer fazer judô? Vai pagar. Quer fazer futebol? Vai pagar. Quer fazer balé? Vai pagar. A parte da mensalidade. Né? Então, não tem nada. Não deveria ser diferente. Apenas ela é diferente no sentido de que a nossa educação hoje está precária. Mas vamos lá. Bom, a Kézia achou que está correta, a Helena achou que está correta e a Flavinha continua achando que está incorreta. Eu ainda acho também que é correto. Eu estou lendo de novo e aí o professor está explicando, porque daí no caso, posso falar, Pro? Pode, estou ouvindo. Daí no caso, né, essa educação inclusiva que fala, né? Aí no final fala assim, ó, educação inclusiva com a finalidade de atender as pessoas com deficiência. Então eu ainda acredito que seja verdadeira, porque Ele não fala somente as pessoas, ou principalmente as pessoas, ou definitivamente as pessoas, né? Uhum. Então vamos lá, tcharam, correta. Olha só. O que é educação? Isso é bem bacana, gente. Isso, vocês têm que estudar muito essas questões de hoje. A educação especial, ela deve garantir o serviço de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Tá? O que quer dizer essa resposta aqui? Que o papel da educação especial é amparar, né, essas pessoas com deficiência, enquanto as classes comuns elas aceitam as pessoas com deficiência e as tratam como todos os outros ali. Tá? Lógico que o professor, né, ele tem, por exemplo, uma avaliação para dar diferenciada, algumas coisas que são necessárias, mas amparado pela educação especial. Quem garante a especial? Esse apoio, quem garante a pessoa com deficiência esse apoio é a educação especial, não é a educação inclusiva. Conseguiram entender isso? Essa questão? A educação inclusiva inclui a todos. A educação especial inclui a todos, mas as crianças com transtornos globais do desenvolvimento, as altas habilidades, a superdotação, crianças com múltiplas deficiências, eles precisam do amparo da educação especial para conseguir estar ali na classe comum. Senão, não consegue. Assim como a criança que não enxerga, por exemplo, ela precisa aprender o braille, a criança que é surda precisa aprender Libras. Senão, como que vai ser inserido na classe comum, entendeu? Entenderam? Sim, Pro. Vamos colocar os pingos nos is. A educação especial, ela deve garantir o serviço de apoio especializado. Por quê? Porque existem barreiras dessas pessoas com deficiência dentro do serviço comum. Ela é incluída dentro dessa sala, ela tem ali a educação inclusiva. Só que para que ele possa eliminar as barreiras
que existem ali, ele precisa da educação especial, ele precisa de um processo de escolarização, como coloca ali, diferenciado, para poder se adaptar, aprender Libras, aprender o Braille, aprender a se comunicar, aprender várias coisas. Para isso que existe o apoio, o AEE e outras instituições, mas o AEE é o que mais a gente conhece. Conseguiram entender? Sim, Pro, perfeitamente. Mesmo. Só que você sabe que o que dá um pouco assim de tristeza, muitas das vezes, é essa questão que muitas coisas, elas é só para inglês ver e elas não, de fato, não acontecem, né? Isso dá muita tristeza, porque às vezes a gente fala muito da inclusão e tudo mais, e muitas vezes a gente vê mais a exclusão do que a própria inclusão, né? Não, a gente vê. A gente vê, mas é como eu falo em toda a sala de aula. Aliás, eu sempre falo, se eu for repetitiva, por favor, me chame atenção, porque eu dou aula em muito cursinho, né? Então, às vezes eu conto uma história aqui, uma história ali, mas essa questão que você fala, guarda para você. Né? Guarda para você. Não é isso que você vai pensar na hora de responder a questão. Sim, não, agora foi tipo, agora foi um desabafo, assim, na verdade. Se você pensar assim, na minha escola não tem nada de educação inclusiva, nada de educação especial, nada disso, as crianças são, assim, abandonadas e tal. Esquece. Você vai errar a questão. Sim. Entendeu? É que agora foi tipo um desabafo, né? Porque a gente sabe. Não, né? A gente desabafa mesmo. A gente fala mesmo e tal. Então, pessoal, hoje o que eu preparei para vocês foram essas 5 questões. Questões, eu realmente acho que eu não conseguiria ir até as 9h30 hoje, estou bem cansada, mas assim, foram 5 questões significativas que eu vou colocar lá, vou já baixar o vídeo, vou colocar para vocês amanhã no grupo, para vocês poderem ter essas questões e escrever, assistir o vídeo de novo com a explicação. Eu mando também o slide para vocês, para que vocês possam montar a apostila de vocês. É importante que vocês tenham essa apostila com todo o material. Para ir estudando, diminui, né? Dá para fazer 4 até 6 slides numa folha só, e aí vocês estudam. Tá bom? É isso que eu quero. Mesmo que eu venha aqui ficar 1 horinha com vocês, eu espero que seja significativo, para que, olha como vocês estão no caminho certo. Isso deixa a gente super feliz. Tá bom? Pro, muito obrigada, tá? Vocês estão cansadinhos. Foi um ótimo descanso, viu? Tá, obrigada, amanhã... Pro. Dá seu Instagram, Pro. Oi? Como que a gente encontra no Instagram? Vovó _sem fronteiras. Você coloca para nós lá no grupo? Coloco aqui. Tá bom. Um beijo, Pro. Boa noite. Põe lá no grupo. Tchau, Pro. Obrigada. Nada, meus amores. Olha, então, só para dizer, vamos organizar a nossa vida acadêmica. Amanhã é sexta-feira, né? É isso. É um dia antes de uma aula longa. Então, assim, além de eu ainda vou preparar mais coisas para vocês, porque eu tenho sempre que ter mais coisas. Nunca menos, sempre mais. Que nem hoje eu poderia ter pelo menos mais uma questão para fechar 8h30, mas tudo bem, não tem problema. Também eu fico me cobrando de um jeito que qualquer hora eu caio aqui na frente da câmera. Então, assim, amanhã é o dia, eu sempre falo que é o dia de concentração. Então, amanhã eu não venho dar esse momento para vocês, porque eu vou preparar uma aula boa para o sábado e vou preparar mais questões dessas discursivas, tentar achar aquele material lá que eu comprei, não sei onde eu enfiei, para ver o que tem. Gente, eu não sei o que tem o material ainda, vocês acreditam? De repente traz mais questões de educação especial, com as leis, com os artigos, né, os incisos, que é importante para vocês saberem. E é bom a gente ter esse material, porque tem gente que é próprio para isso e gente que é próprio para ensinar. Né? Então, essa é uma questão bem assim, todo mundo faz assim, dessa forma. Tá bom? Então, vamos lá. Ficamos aqui, então, hoje, com essas questões, mas que valeu a pena, vocês acertaram todas. Mesmo quem não acertou, entendeu, né? E eu acho que isso que é o mais importante. Ai, vamos lá, então. Vou parar a gravação. Preciso...